Quando o Bolsonaro disse que indicaria para a vaga no Supremo um terrivelmente evangélico, eu faço uma pergunta: qual é o critério técnico disso? E aqui não é nada contra nenhuma religião, mas para indicar um ministro ao Supremo você precisa de uma indicação técnica. E qual é a indicação técnica que existe aí? Nenhuma. Mas o ministro que o Bolsonaro indicou, que foi o André Mendonça, foi aprovado no Senado. E agora o Lula indicou o Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal deixada por Luiz Roberto Barroso. Mas parece que a indicação do Lula não agradou, principalmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Agora, o que a gente precisa entender é que a indicação ao ministro do Supremo é prerrogativa do presidente da República. O Lula indica aquele que ele achar melhor. E qual que é o papel do Senado? O papel do Senado não é barrar a indicação porque eles não gostaram. O papel do Senado é só barrar a indicação se esse ministro indicado não tiver um notável saber jurídico nem uma boa reputação, que não é o caso de Jorge Messias. E Alcolumbre parece que trabalha nos bastidores, porque não é o nome que agrada a eles, ou a ele, para que o Jorge Messias não passe. Inclusive, o Lula já ameaça romper com Davi Alcolumbre se o nome do Jorge Messias não passar. Porque, gente, parece que aqui é só uma questão política. É para emplacar o nome que eles querem que o Lula indique, mas o Lula não é obrigado a indicar o nome que ninguém quer. É prerrogativa dele, ele indica quem ele quer. E o Senado não deveria estar trabalhando para barrar o nome do Jorge Messias. Isso é um absurdo. Repito, se tinha que barrar alguém, deveria ter sido barrado o ministro do Bolsonaro. Por quê? Porque esse sim estava sendo indicado por uma questão ideológica e religiosa, não técnica. Não é o caso do Jorge Messias. Então, se isso acontecer, será realmente um absurdo e uma afronta contra o presidente da República. Porque o presidente da República tem o direito de indicar quem ele quer. E repito, se o Senado achar que o Jorge Messias não cumpre os requisitos, isso é uma coisa. Mas me parece que a questão aqui não é essa. A questão é política. Porque até dizem nos bastidores que preferiam que fosse Rodrigo Pacheco. Nada contra o Rodrigo Pacheco. Mas quem decide isso é o Lula. E se o Lula decidiu pelo Messias, eles não têm que fazer nenhum tipo de complô dentro do Senado para barrar o nome, porque isso cabe somente ao presidente da República. E a função do Senado é, se o cara é competente, dar ao cara aquilo que é dele por direito, porque quem o indicou foi o presidente da República.